Continuando nosso estudo de distribuições discretas, vamos ver a distribuição binomial. De novo, vamos usar o exemplo de mensagens de e-mail. Mas agora vamos mudar para um mundo onde a probabilidade de uma mensagem qualquer não ser spam é de 30%. As coisas ficarem um pouco mais fáceis de visualizar. E nós vamos mudar a pergunta. Você lembra que a distribuição geométrica fazia a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de eu precisar abrir um determinado número de mensagens spam antes de chegar à minha primeira mensagem não spam? Agora a pergunta mudou. Agora eu fixo o número de mensagens que eu vou abrir. São 10 mensagens, 10 tentativas. A pergunta agora é: quantas delas não são spam? A variável aleatória x, então, é o número de sucessos em 10 experimentos, em 10 provas de Bernoulli. Esta variável pode assumir um número finito de valores, de 0 até 10. Se são 10 repetições, 10 provas, e eu quero contar o número de sucessos, o número de sucessos vai ser um número entre 0 e 10, inclusive. Esta é a distribuição binomial, e ela tem 2 parâmetros. Eu preciso saber qual é a probabilidade de sucesso, que é aqui 0,3 da mensagem não ser spam, e um segundo parâmetro que me diz qual é o número total de tentativas, qual é o número total de provas de Bernoulli. No nosso exemplo, 10. Nós escrevemos esta distribuição deste jeito: binom, variável aleatória x, com parâmetros n igual a 10, p igual a 0,3. Como calcular uma probabilidade dessas? Um exemplo: qual é a probabilidade de haver 4 mensagens não spam dentre as 10 recebidas? Lembra que agora o número total de mensagens é fixo, 10. As mensagens são independentes. O resultado vai envolver os seguintes números: a probabilidade de 4 mensagens não serem spam. Eu quero saber qual é a probabilidade de 4 mensagens não serem spam. 4 mensagens não serem spam é a probabilidade de não ser spam para uma mensagem elevada a 4. Além disso, eu preciso que as outras 6 sejam spam. A probabilidade de uma mensagem ser spam é 1 menos 0,3, 0,7, elevado a 6, porque são 6 mensagens. Perceba que eu estou perguntando qual é a probabilidade de haver exatamente 4 mensagens não spam. Então, são 4 spam, 6 não spam, somei 10 mensagens. Além disso, eu tenho que ver de quantas maneiras diferentes estas 10 mensagens, 4 boas e 6 ruins, podem ser ordenadas. Este número, se você lembra de análise combinatória, é o número de combinações de 10 elementos 4 a 4, que é dado por esta fórmula, envolvendo fatoriais, e vai ter como resultado 210. Então, o resultado da probabilidade procurada é combinação de 10 4 a 4, vezes 0,3 elevado a 4, vezes 0,7 elevado a 6, multiplicando tudo eu chego a 20% aproximadamente. Então, repetindo, se a probabilidade de uma mensagem não ser spam é 0,3 e eu recebo 10 mensagens no total, a probabilidade de metade delas, aliás, não, aqui não é 5, é 4, tem que consertar. A probabilidade de exatamente 4 delas não serem spam é de aproximadamente 20%. A distribuição binomial deste exemplo, com estes parâmetros, n igual a 10 e p igual a 0,3, vai ter este gráfico. Lembrando que os valores de x são limitados entre 0 e 10, inclusive, porque o total de provas é 10. Uma observação interessante é que, como a probabilidade de uma mensagem não ser spam é 0,3 e são 10 mensagens, a média vai ser
o produto 10 vezes 0,3, que é 3, a média e a moda na distribuição binomial. No geral, o que a distribuição binomial quer dizer é isso. A variável aleatória x conta a quantidade de sucesso em número fixo, n de provas de Bernoulli. As provas têm que ser independentes, probabilidade fixa de sucesso P. A fórmula para calcular a probabilidade da variável assumir o valor x com estes parâmetros é a fórmula que nós vimos no exemplo. Combinações, probabilidade de sucesso elevada a x vezes probabilidade de fracasso elevada a n menos x. O suporte da variável vai de 0 a n. O valor esperado, como eu observei ali no gráfico, é n vezes p. Você pode depois olhar essa sequência de igualdades com cuidado para entender que, na verdade, a variável com distribuição binomial é a soma de n variáveis aleatórias independentes, cada uma delas com distribuição de Bernoulli, que nós vimos no outro vídeo. Então, o valor esperado da soma dessas variáveis é igual à soma dos valores esperados. Como cada uma das variáveis tem valor esperado p, o resultado é n vezes p. Um raciocínio parecido me dá também a variância de uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli, np vezes 1 menos p. Agora vamos ver as 4 funções em R que trabalham com a distribuição binomial. A primeira delas calcula a probabilidade da variável x assumir um específico valor x. O nome da função é d-binom. Esse D é de densidade de probabilidade. Aqui o gráfico da distribuição binomial do nosso exemplo de SPAN. Probabilidade de sucesso é 0,3, o número de provas é 10, e eu quero saber a probabilidade de x assumir o valor 4. Corresponde a esta barra em vermelho, 0,2. A função d-binom calcula isso para nós. Os argumentos são o valor de x, size é o número de provas, no nosso caso 10 mensagens de e-mail, e prob é a probabilidade de sucesso. Vamos voltar ao exemplo da Mega Sena, que nós vimos quando conversamos sobre a distribuição geométrica. Agora nós estamos pensando em uma única pessoa jogando um número fixo de vezes. Você joga 10.000 vezes, o que corresponde a jogar durante quase 100 anos 2 vezes por semana. Qual é a probabilidade de você ganhar exatamente 2 vezes? Bem, eu tenho aqui a probabilidade de sucesso em uma vez, a quantidade de vezes, e eu quero saber a probabilidade de ganhar 2 vezes dentre essas 10.000. A probabilidade é ínfima, como esperado. O problema é que, com uma probabilidade de sucesso tão baixa, se você jogar 10.000 vezes, a probabilidade de você ter sucesso exatamente 0 vezes é altíssima, é quase de 100%. E eu queria saber qual era a probabilidade de ganhar exatamente 2 vezes, que nem aparece aqui no gráfico. Qual é a probabilidade de não ganhar nenhuma vez jogando na Mega Sena 10.000 vezes? Usando a função d-binom para x igual a 0. A probabilidade de você ganhar 0 vezes dentre 10.000, 99,98%. Bem, além da função d-binom, que dá a probabilidade em um valor de x, eu tenho a função p-binom, que me dá a probabilidade acumulada. Aqui no gráfico eu pergunto qual é o valor de p-binom de 4, com n igual a 10 e p igual a 0,3, o resultado é 0,85, que é a probabilidade acumulada até x igual a 4, inclusive. É a soma destas 5 barras aqui. Se eu passar para a função p-binom, lower tail igual a falso, a função me retorna
o total de probabilidade à direita do valor que eu passei, à direita do 4, sem incluir o 4. A terceira função é a função quantile. Você lembra que agora eu dou um valor de probabilidade, aqui no exemplo 0,85, e a função me retorna o valor de x, que tem probabilidade acumulada igual ao valor que eu passei. Então, se eu pergunto para que binom qual é o valor de x que tem probabilidade acumulada de 0,85 com estes parâmetros, a função me retorna o 4, porque a probabilidade acumulada de 4 é 0,85. Se eu passar lower tail igual a falso, a função me retorna o valor de x à direita do qual está a probabilidade acumulada correspondente ao valor que eu passei. Se eu passar 0,15 para que binom com estes parâmetros, se lower tail igual a falso, o resultado é 4. Porque a probabilidade à direita do 4, não incluindo o 4, é de 0,5. E por último, a função que gera números aleatórios de acordo com a distribuição binomial. O nome da função é rbinom. Eu preciso passar para ela o número de valores que eu quero gerar, que aqui o R decidiu chamar de N. O que nós estamos chamando de N no nosso texto, o R chama de size, e probe a probabilidade de sucesso. Bem, vamos simular 100 vezes o experimento de abrir 10 mensagens de e-mail e contar quantas delas não são spam. Nós vamos gerar 100 números, cada um destes números vai estar entre 0 e 10, inclusive, e corresponde ao número de mensagens boas dentre estas 10. Gero a amostra, aqui estão os 100 valores. A primeira pessoa ganhou 4 mensagens boas dentre 10, a segunda ganhou 3. Por algum acaso, parece que só esta pessoa teve 0 mensagens boas. As 10 mensagens para essa pessoa eram spam. Bem, qual é a média dessa amostra? Lembrando que o valor teórico é 3. A média desta amostra é 2,92, um valor razoavelmente próximo da média teórica. Só não é mais próximo porque a amostra é pequena, com 100 experimentos. Voltando ao nosso problema da Mega Sena, vamos simular 100 mil pessoas, cada uma delas jogando 10 mil vezes na Mega Sena. E vamos ver quantas ganharam pelo menos uma vez. N é o número de pessoas, 100 mil. É o número de valores que nós queremos gerar, simular. A probabilidade de ganhar uma vez é aquela fração minúscula. E size para o R é a quantidade de tentativas. Então, cada uma das 100 mil pessoas vai jogar 10 mil vezes. Eu gero esses 100 mil números aleatórios, guardo no vetor resultados. Cada valor deste vetor é um número entre 0 e 10 mil, porque cada pessoa jogou 10 mil vezes. Na pior das hipóteses, ela ganhou 0 vezes. Na melhor das hipóteses, ela ganhou as 10 mil vezes. Eu vou gerar esse vetor resultados e vou examinar os primeiros 1000 valores. E chego nisso. Uma pessoa, essa é a primeira vez, depois de muitas vezes rodando esse comando, que eu consigo uma das primeiras 1000 pessoas ganhando uma vez. Eu quero saber quantos desses valores no vetor resultados é maior do que 0. Quem ganhou pelo menos uma vez? Eu peço para mostrar os valores e a quantidade de pessoas. Eu tenho 15 pessoas dentre aquelas 100 mil que ganharam uma vez. Ninguém ganhou mais do que uma vez.
15 pessoas dentre as 100 mil pessoas, cada uma delas jogando 10 mil vezes, ganharam exatamente uma vez. E agora passamos para a nossa última distribuição de probabilidade discreta. Existem muitas outras, mas nós vamos ver só até esta, Poisson. Vamos começar com um exemplo. Você tem um pequeno mercado. No caixa, o único caixa desse pequeno mercado, o número de clientes que chegam por minuto é, em média, 4. Nós vamos representar o número de clientes que chegam ao caixa num período de 1 minuto pela variável aleatória x. Essa variável, então, pode assumir qualquer valor inteiro maior ou igual a 0. Em um período de 1 minuto, podem chegar a 0 clientes, ou 1 cliente, ou 2, ou 3, ou qualquer número sem limite máximo. Vamos supor que as chegadas dos clientes são independentes umas das outras. As pessoas não se conhecem, nenhum cliente força outro a acompanhá-lo até o caixa. As chegadas dos clientes são independentes. E chegam em média 4 clientes por minuto ao caixa. E se você dividir o tempo em intervalos menores, a média se mantém. 4 clientes por minuto equivalem a 2 clientes a cada 30 segundos, 1 cliente a cada 15 segundos, meio cliente a cada 7 segundos e meio, e por aí vai. Ou seja, essa média independe da duração do período que você usa para medir. Os clientes são bem distribuídos ao longo destes intervalos. Clientes diferentes não chegam ao caixa no mesmo instante. Aqui nós calculamos a média por minuto, mas se você decidir pegar um intervalo de 1 segundo, meio segundo, é impossível chegarem 2 clientes no mesmo instante. Com estas condições, chamando o número médio de lambda igual a 4, a probabilidade de que 10 clientes cheguem ao caixa em um período de 1 minuto é dada por esta distribuição, a distribuição de Poisson. Se a variável aleatória que mede a quantidade de clientes que chegam ao caixa em 1 minuto respeitar estas condições, a distribuição da variável aleatória vai ser Poisson. E eu perguntar qual é a probabilidade desta variável assumir o valor 10, dado que o valor médio é 4, lambda é 4. A expressão usada para calcular a probabilidade é esta, lambda elevado ao valor que você perguntou, sobre o valor que você perguntou fatorial, vezes E elevado a menos lambda. O resultado vai ser 0,005, aproximadamente 0,5%. De fato, se a média é 4 por minuto, 10 por minuto, 10 clientes chegarem em 1 minuto é um evento raro, probabilidade baixa. A probabilidade de que o caixa fique vazio durante 1 minuto inteiro é a probabilidade de x assumir o valor 0. Usando a mesma expressão, nós chegamos ao resultado de 1,8%. O gráfico desta distribuição até o valor 20 da variável x é este. É a mesma distribuição, Poisson com média 4, com lambda valendo 4. Como a média é 4, você vê que 4 é uma moda desta distribuição também, apesar da distribuição não ser simétrica, ela tem uma cauda longa à direita. E aqui eu estou mostrando só até o valor 20, mas a variável aleatória pode assumir qualquer valor sem limite superior. Mas você vê logo que a partir de x igual a 10, a probabilidade é bem baixa. A distribuição de Poisson pode parecer pouco intuitiva a princípio, mas ela é um modelo muito útil para situações comuns no mundo real. Toda vez que você tem uma variável aleatória contando o número de ocorrências de algum fenômeno em um intervalo de tempo fixo, e não precisa ser tempo, pode ser uma área fixa ou um volume
de espaço fixo, você pode se perguntar se a distribuição de Poisson é adequada para modelar este fenômeno. Este fenômeno vai ter uma taxa média, no nosso exemplo era a média de clientes que chegavam ao caixa do mercado em 1 minuto. O lambda sempre vai ser uma taxa, tantos clientes por minuto. Ou nos outros exemplos, lambda carros passando em um cruzamento em 1 hora. Lembrando que o fenômeno tem que respeitar aquelas condições. Os carros têm que ser independentes, os carros não podem passar no cruzamento no mesmo instante. Esta taxa tem que ser consistente, qualquer que seja o tamanho do intervalo que eu medir. Então, 60 carros por hora tem que corresponder a 1 carro por minuto. 1/60 carros por segundo. Outro exemplo, N chamadas telefônicas chegando por minuto a uma central telefônica. Um exemplo que nós vamos explorar um pouco mais daqui a pouco. Partículas alfa emitidas por minuto por quilograma de um material radioativo. Um exemplo agora que não envolve tempo, e sim espaço. Casos de uma doença detectados em cada quilômetro quadrado de uma cidade. Agora, em vez de dividir no tempo, você está dividindo no espaço, quilômetro quadrado, cada quilômetro quadrado, você quer medir os casos de uma doença. Em média, você tem tantos casos de uma doença em cada quilômetro quadrado dessa cidade. Com essa distribuição, você consegue fazer perguntas do tipo: será que está havendo uma epidemia de tal doença nesta área da cidade? O número de casos está muito acima da média. Qual é a probabilidade do número de casos atingir esse valor em condições normais? Outro exemplo, que também é de espaço e não de tempo. A quantidade de erros de impressão por página em livros produzidos por uma editora. Sempre uma taxa, erros por página, casos por quilômetro quadrado, partículas emitidas por minuto, chamadas por minuto, e por aí vai. Teoricamente, a distribuição de Poisson retorna probabilidades maiores que zero para qualquer valor de x natural, por mais alto que seja. No mundo real, esses valores não existem. Existem valores máximos que esses fenômenos da vida real podem gerar. Ainda assim, a distribuição é uma boa aproximação. No nosso mercado, por exemplo, nós sabemos que nunca 40 ou mais clientes vão chegar ao caixa em 1 minuto. A distribuição de Poisson diz que a probabilidade disto acontecer é este valor ínfimo. Outra característica interessante da distribuição de Poisson é que o valor esperado, a média, e a variância são iguais a lambda, que é aquele parâmetro dela, que no caso do nosso mercado era igual a 4 clientes por minuto. Bem, R tem 4 funções para lidar com a distribuição de Poisson. D Poisson, P Poisson, Q Poisson e R Poisson. Como você já viu como usar as funções correspondentes para 2 distribuições, a geométrica e a binomial, aqui eu vou pedir para você fazer estes exercícios para se familiarizar com as funções para a distribuição de Poisson. Sendo que o número 4 pede para você simular o nosso mercado, que atende 4 clientes por minuto em média. Usando a função que gera números aleatórios segundo a distribuição de Poisson, eu peço para você gerar uma amostra de números que correspondem a 1 hora de funcionamento do caixa, minuto a minuto. Lembrando que a média é de 4 clientes por minuto. No item B, eu peço para você escrever uma outra função em R para processar esta amostra, que vai ter 60 valores. Cada valor corresponde ao número de clientes que chegou ao caixa no final daquele minuto. E a sua função deve retornar para cada um desses minutos a quantidade de clientes na fila, no final de cada minuto. Por exemplo, se
no primeiro minuto chegarem 6 clientes, só 4 vão ser atendidos naquele primeiro minuto e 2 vão ficar na fila, e assim por diante. Com isso, você vai simular o funcionamento do caixa e o comportamento da fila. Qual vai ser o número máximo de clientes na fila, o número mínimo, em que momento. Agora, no item C, eu peço para você mudar a média da chegada de clientes por minuto. Aumente essa média para 5 clientes chegando por minuto. E aí gera uma nova amostra correspondendo a 1 hora de funcionamento do caixa, os números de clientes chegando a cada minuto. E passe esta amostra para a mesma função que você escreveu no item B, que supõe que o caixa processa só 4 clientes por minuto. Então, o caixa só consegue lidar com 4 clientes por minuto, mas os clientes estão chegando, segundo uma distribuição de Poisson, com média de 5 clientes por minuto. Qual vai ser o comportamento da fila neste caso? Para terminar, eu quero mostrar como a distribuição binomial pode ser aproximada pela distribuição de Poisson. E por quê? Nosso exemplo. Um fabricante de carros descobre que 1 em cada 2.500 carros produzidos tem um defeito. Qual é a probabilidade de achar 4 carros com defeito em uma amostra de 6.000 carros? O primeiro item diz a probabilidade de um carro estar com defeito. 1 sobre 2.500. Essa é a probabilidade. O segundo item diz que o número de carros que eu vou testar é 6.000. Eu quero saber qual é a probabilidade de 4 defeitos. Isto é um problema que pode ser modelado pela distribuição binomial. O número de provas de Bernoulli é 6.000, a probabilidade de um sucesso, entre aspas, onde o sucesso aqui é um defeito, é 1 sobre 2.500. Eu quero saber qual é a probabilidade de x valer 4. Supondo, é claro, que cada carro é independente dos outros, o fato de um carro ter defeito é independente de outro carro ter defeito. Se eu chamar a função dBinom, o resultado é este, 12,5% de probabilidade de achar 4 carros com defeito na amostra de 6.000. Mas, em vez de usar binomial, nós podemos usar Poisson. Eu posso pensar na taxa de carros com defeito a cada amostra de 6.000. Então, nós precisamos calcular a média. A média tem que ser constante. Se a média é 1 carro com defeito a cada 2.500, para 6.000 carros, a média é 2,4 defeitos. Então, nós vamos trabalhar com uma distribuição de Poisson com lambda igual a 2,4. Então, agora, modelando como Poisson, nós pensamos a taxa de carros defeituosos é 2,4 a cada 6.000. Qual é a probabilidade de, em 6.000 carros, eu achar 4 com defeito? Eu calculo usando a distribuição de Poisson, com a função de Poisson, e o resultado é muito próximo do resultado obtido com a binomial. Na verdade, se nós fizermos um gráfico comparando esta distribuição binomial com n igual a 6.000 e a probabilidade de 1 sobre 2.500, e Poisson com lambda 2,4, os resultados entre 0 e 10 só. Lembrando que, como n é 6.000, o valor de x iria até 6.000 para binomial e para Poisson seria ilimitado. Os valores praticamente coincidem, a diferença é muito pequena. A moral da história é que, para valores grandes de n, no nosso exemplo 6.000,
e ao mesmo tempo valores pequenos de P, probabilidades pequenas, no nosso exemplo 1 sobre 2.500, a binomial pode ser aproximada pela Poisson, desde que você calcule a média lambda de forma correta, como nós fizemos aqui. A vantagem é que a Poisson não exige o cálculo de combinações de nx a x. A binomial, sim. Este cálculo pode ser inviável mesmo com o computador. Você pode ter números muito grandes aqui e não conseguir calcular este valor. Agora, por que acontece isso? Um dos exemplos que eu mostrei quando apresentei a distribuição de Poisson ajuda a entender isso. É o exemplo da quantidade de emissões de partículas alfa por minuto por 1 quilograma de material radioativo. Se você pensar do ponto de vista da distribuição de Poisson, você se preocupa com a média de emissões por minuto do material todo. 1 quilo de material emite N partículas alfa por minuto, sem levar em consideração o comportamento microscópico. Isto é Poisson. Você está pensando simplesmente na média de emissões por minuto. Do ponto de vista binomial, o que está acontecendo é bem diferente. Você tem um número enorme de átomos e cada átomo é uma prova de Bernoulli. Durante aquele minuto, cada átomo vai emitir uma partícula alfa ou não, com uma probabilidade muito pequena. Então, N é muito grande e a probabilidade P é muito pequena. Estas duas visões correspondem ao mesmo fenômeno. O material radioativo é o mesmo. São duas maneiras de interpretar o que está acontecendo. E, dentro de uma certa aproximação, os resultados são os mesmos. Por isso que a binomial pode ser aproximada pela Poisson quando N é grande e P é pequeno. Resumindo, você conheceu as funções para distribuições discretas em R. Existem várias outras distribuições, cada uma delas com estas 4 funções. Uma para retornar a probabilidade para um valor específico de x, uma para retornar a probabilidade acumulada, uma para retornar o quantio, uma para gerar valores aleatórios de acordo com aquela distribuição. Neste site, você pode encontrar o Jardim Zoológico de Distribuições, com muitas outras distribuições, além destas que nós vimos, discretas, e as distribuições contínuas, que nós vamos ver num vídeo mais adiante. Lá você encontra gráficos, fórmulas, cálculos, vale a pena visitar. No nosso próximo vídeo, distribuições contínuas. Até lá, então.